Um juiz severo zombou de um jovem réu negro no tribunal, convencido de que ele era apenas mais um caso desamparado. Mas quando o adolescente se levantou de repente, toda a sala ficou em completo silêncio. Quem estava realmente sendo julgado naquele dia? Você já presenciou um momento em que a verdade virou o jogo de forma inesperada? Compartilhe sua opinião, pois o que vem a seguir vai te surpreender. Sempre acreditei no sistema de justiça, confiava no processo, nas regras e na ideia de que a verdade acabaria prevalecendo. Mas naquele dia, sentado em uma sala de tribunal mal iluminada, senti algo mudar dentro de mim. Foi como se uma sensação incômoda sussurrasse que talvez o sistema não fosse tão justo quanto eu sempre imaginei. Meu nome é João Silva, sou um cara comum, marido, pai e ajustador de seguros. Nunca costumo fazer alarde, sigo as regras. Contudo, aqui estava eu, um dos 12 jurados encarregado de decidir o destino de um homem que, desde que chegou, parecia ter perdido a batalha. Carlos Souza, um homem negro na casa dos 40 anos, estava sentado em sua cadeira de rodas, com as mãos repousando calmamente no colo. Seu rosto não revelava nada, nem culpa, nem medo, nem arrependimento. As acusações contra ele eram sérias: fraude, falsificação de documentos, desvio de dinheiro público e manipulação do sistema para benefício próprio. Eu observava tentando captar alguma emoção, mas ele se mantinha completamente imóvel, sem tremores nas mãos ou olhos suplicantes, apenas um silêncio inquietante. E então entrou o juiz Roberto Lima. Desde sua chegada, ele exalava a autoridade, como se estivesse acostumado a impor sua vontade aos outros. Alto, imponente e com um olhar penetrante, sua presença fazia todos se endireitarem sem nem perceber. Mas havia algo mais nele, uma frieza distante, como se já tivesse decidido o veredito antes mesmo do início do julgamento. Eu sentia isso na forma como ele falava com Carlos, como se estivesse tratando alguém inferior, cujo destino já estivesse selado. Logo depois, o promotor, Marcos Oliveira, entrou em cena vestido impecavelmente, falando com uma voz suave e persuasiva. Cada palavra que ele dizia transbordava certeza absoluta. Ele apresentou as provas de forma impecável, sem deixar brechas ou contradições, como se o caso estivesse embalado e pronto para ser fechado com um laço. Olhei para os demais jurados. Alguns assentiam com todas as palavras de Marcos, com rostos vazios e resignados, enquanto outros se contorciam na cadeira, lançando olhares nervosos pela sala. Ninguém se atrevia a questionar nada. O ambiente estava carregado de uma verdade tácita de que o caso já estava decidido. Carlos permanecia imóvel, enquanto o juiz Roberto Lima o encarava com um sorriso de escárnio, como se o desafiava a reagir, mesmo sabendo que seria em vão. Engoli seco, pois algo naquela situação não me parecia certo, mas naquele tribunal, o que era certo pouco importava. Pela primeira vez, não sabia se estava ali para fazer justiça ou apenas testemunhar uma execução. Marcos Oliveira se adiantou, ajeitando os botões da gravata, e passou a falar para nós. Cada gesto seu era calculado, como se a vitória já estivesse garantida. Senhoras e senhores, disse ele com voz aveludada, as provas falam por si. Indicou uma pilha de documentos impecavelmente organizada na mesa do promotor. Eram papéis perfeitos, sem amassados, sem anotações nas margens, sem sinais de pressa. Ele abriu uma pasta e ergueu um conjunto de registros financeiros para todos verem. Esses são os formulários de auxílio governamental falsificados, anunciou, cada um assinado pelo réu, Carlos Souza. Todos são mentiras. Suas palavras caíram na sala como pedras em água parada. Após uma pausa calculada para que a gravidade do suposto crime se assentasse, notei como os números nos papéis encaixavam de forma assustadoramente perfeita. As transações apontavam para Carlos com precisão incomum, sem erros, sem discrepâncias, tudo combinava perfeitamente. Nos casos reais, sempre há detalhes bagunçados, pequenas inconsistências, algo que não se encaixa. Mas ali, não havia nenhuma falha. Marcos se aproximou de Carlos, estreitando o olhar e elevando levemente o tom. Senhor Souza, o senhor nega que esses documentos contenham sua assinatura. Carlos nem se mexeu.
Não nego que meu nome está neles, respondeu com firmeza. Um murmúrio percorreu a sala. Marcos exibiu um sorriso satisfeito e continuou. Então o senhor admite que se trata de fraude. Carlos soltou um suspiro lento, mantendo o olhar fixo. Admito que alguém quis que parecesse assim. Pela primeira vez, a confiança de Marcos vacilou um pouco. Nesse instante, o juiz Roberto Lima, que observava tudo como um rei em seu trono, inclinou-se para a frente e perguntou com voz monótona. Então, deixe-me entender. O senhor está dizendo que esses documentos oficiais, com sua assinatura e até suas impressões digitais, foram falsificados. Carlos encarou o juiz sem hesitar. Exatamente isso, disse ele. A sala ficou tensa. Alguns jurados trocaram olhares enquanto meu coração acelerava. Olhei para os papéis impecáveis e um pensamento me atingiu. E se Carlos estivesse dizendo a verdade? E pior, e se estivéssemos todos sendo enganados? Sua resposta calma espalhou um desconforto no ambiente. Não era desafio ou desespero. Era uma calma que deixava todos inquietos, sugerindo que ele poderia ser ou um mestre em manipulação ou realmente inocente. Naquele momento, o advogado de defesa, Ricardo Mendes, um homem magro de cerca de 50 anos com seus óculos, aproveitou a oportunidade. Ele respirou fundo e avançou com energia renovada. Excelência, isso levanta sérias dúvidas sobre a integridade das provas. Se a assinatura do meu cliente foi falsificada, precisamos examinar isso mais a fundo. De repente, o som seco do martelo do juiz quebrou. O ar chega, ordenou Roberto Lima com voz firme. As provas foram analisadas e confirmadas. Não estamos aqui para caçar teorias da conspiração. Ricardo hesitou, olhando para Carlos, antes de tentar novamente. Com todo respeito, não podemos ignorar a possibilidade de adulteração. O juiz apertou o martelo com força, seus olhos frios fixos em Ricardo, como se o advertisse a não insistir. Este tribunal não vai tolerar acusações infundadas. As evidências são claras. Não vamos permitir que um fraudador manipule o sistema. Senti um aperto no peito, como se algo dentro de mim soubesse que aquilo não estava certo. Ricardo abriu a boca para protestar, mas Roberto já balançava a cabeça, descartando suas palavras como se não importassem. Naquele tribunal, não estávamos lá para questionar, mas apenas para obedecer. O veredito estava selado antes mesmo de o julgamento começar, e qualquer discordância seria silenciada. Eu queria falar, queria perguntar se mais alguém via o que estava errado, mas as palavras ficaram presas. A regra não escrita era clara. Não deveríamos questionar. Se eu me manifestasse, seria calado, assim como Ricardo. O peso esmagador do poder naquela sala nos fazia temer até mesmo pensar em agir contra o que sabíamos ser injusto. Então, me forcei a ficar quieto, ciente de que estávamos ali apenas para cumprir um papel pré-determinado. O silêncio no tribunal era quase palpável, pressionando todos nós. Todos os olhares estavam fixos em Carlos, que permanecia imóvel, com as mãos repousando nos apoios da cadeira. Não havia desespero em seus olhos, nem súplicas desesperadas por misericórdia. Ele não demonstrava medo. Então, com uma voz firme e inabalável, ele declarou: "Eu não sou culpado. Esses documentos foram forjados." Suas palavras pairaram no ar, firmes e inabaláveis. Algumas pessoas na plateia resmungaram, mas a reação mais perturbadora veio do próprio juiz Roberto Lima. Ele não franzia a testa, nem batia o martelo em fúria. Apenas esboçou um leve sorriso, como se a situação fosse divertida, como um gato observando um rato lutar sem chances. Lentamente, ele se inclinou, repousando o cotovelo sobre o banco e batucando os dedos de forma medida, quase como se estivesse se divertindo com uma ideia infantil. "Que escolha interessante de palavras, Sr. Souza", disse ele com um tom de escárnio. "Então, me explique. O senhor está afirmando que esses documentos oficiais, com seu nome, seus dados, sua assinatura, foram plantados." Ele olhou para o júri, levantando as sobrancelhas numa expressão de curiosidade fingida, esperando que alguém risse da situação. Mas ninguém riu. Carlos manteve o olhar fixo e respondeu simplesmente: "Isso mesmo, é exatamente o que estou dizendo."
Um novo murmúrio percorreu a sala. Vi Marcos ajustar a gravata, enquanto Roberto apenas suspirava e balançava a cabeça, como um professor decepcionado com um aluno teimoso. Com uma voz perigosamente calma, ele perguntou: "Você realmente acha que pode enganar o sistema, que pode manipular a justiça e sair impune?" Houve uma pausa que, apesar de parecer insignificante, teve grande impacto, porque naquele instante ficou claro que Roberto não via Carlos como um homem, mas como um problema que precisava ser eliminado. E ali, enquanto Carlos permanecia inabalável, percebi que ele não lutava apenas por si mesmo. Estava enfrentando algo muito maior. Roberto Lima soltou um suspiro, como se quisesse saborear aquele momento, batucando os dedos ritmadamente na madeira polida do banco. Seu rosto permanecia impassível, não triste, nem conflituoso, apenas inevitável. Em seguida, ele varreu a sala com o olhar, fixando os olhos nos jurados apenas o tempo suficiente para nos lembrar do nosso lugar. Ele já sabia como tudo terminaria, e nós também sabíamos. Um sorriso leve surgiu no canto de seus lábios enquanto ele se inclinava, com voz inabalável, anunciava: "Carlos Souza, eu te declaro culpado." As palavras caíram como um martelo, mas para ele não pesavam, eram apenas mais um caso encerrado. Um silêncio pesado dominou a sala, sem suspiros, sem murmúrios, apenas um silêncio final e sufocante. Apesar de sabermos desde o início que aquele veredito já estava decidido antes mesmo do primeiro depoimento, aquilo me atingiu como um soco no estômago. Senti uma pressão insuportável crescendo dentro de mim, como se algo tivesse se partido. Mas não houve barulho, nem ruptura visível, apenas o peso esmagador da injustiça se instalando. Agarrei a beirada da cadeira com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Queria me levantar, dizer algo, mas me contive. Afinal, de que adiantaria? O julgamento já era uma farsa. O veredito estava escrito antes mesmo de qualquer testemunha depor, antes de qualquer prova ser apresentada. Carlos sempre teve um destino selado, e mesmo assim, ao olhá-lo, vi apenas uma calma resoluta, como se ele soubesse de algo que nós não sabíamos. Depois do veredito, o silêncio era opressor. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo forte, um som estrondoso na quietude do tribunal. Ninguém se movia, nem os jurados, nem o público, nem mesmo Carlos. Foi então que ouvi um rangido lento e deliberado. Olhei para ver as rodas da cadeira de Carlos gemendo sobre o piso polido, o som suave do borracha raspando. A princípio, parecia apenas um pequeno ajuste, como se ele estivesse se reposicionando. Mas, de repente, ele se empurrou contra os apoios com mãos firmes e constantes e se levantou. Não vacilou, não lutou, simplesmente se ergueu com uma força tranquila, como se jamais pertencesse àquela cadeira. Por um breve instante, ninguém reagiu. Parecia impossível. Afinal, ele não deveria conseguir ficar de pé. Um suspiro agudo veio da plateia, uma caneta caiu, e ouvi um som abafado de um jurado. A confiança de Marcos se esvaiu enquanto ele piscava rapidamente, tentando processar o que via. Mas foi o juiz Roberto Lima quem, de repente, congelou. Suas mãos, antes descansando despreocupadamente, agarraram o banco com força, como se preparassem para um impacto. Seu peito se ergueu num soluço de surpresa, e pela primeira vez, vi medo genuíno em seus olhos. Carlos encontrou seu olhar fixo, e naquele instante, a dinâmica de poder mudou completamente. Carlos ficou de pé, e a sala parou. Todos os olhos se fixaram nele, incrédulos. Ninguém se mexeu, nem respirou, enquanto o choque se espalhava. Então, num movimento suave e deliberado, Carlos enfiou a mão no bolso. Por um breve segundo, o fato de vê-lo de pé deixou todos em silêncio. Quando sua mão surgiu segurando algo pequeno e metálico, notei os dedos de Roberto se movendo em direção ao martelo, como se ele ainda acreditasse que poderia silenciá-lo, mas não conseguia. Carlos então abriu um crachá que tinha na mão e declarou: "Carlos Souza, agente especial do Departamento de Justiça." Nesse instante, o silêncio se quebrou. Uma caneta bateu na mesa, um jurado tremia, e uma mulher na plateia inspirou bruscamente,
como se a cor tivesse sido sugada de seu rosto. Marcos recuou um pouco, o que foi suficiente para mostrar que o promotor seguro estava desmoronando. Roberto, por sua vez, permaneceu imóvel por mais alguns instantes, como se tentasse processar o que estava acontecendo, desejando que aquele momento pudesse simplesmente desaparecer. Carlos avançou, e sua voz cortou o silêncio atônito. Estou investigando você há meses. O rosto do juiz se contraiu. Os nós de seus dedos ficaram brancos ao segurar o banco. Com os olhos firmes, Carlos perguntou: quantas pessoas inocentes o senhor condenou? Quantas vezes vendeu veredictos para o maior lance? Ninguém ousou interromper. Roberto não respondeu, mas seu rosto havia perdido toda a cor, e seu sorriso arrogante havia sumido. Marcos, agora visivelmente abalado, deu mais um passo para trás, os ombros rígidos e as mãos tremendo, como se quisesse fugir, mas não havia para onde correr. Naquele momento, o tribunal se transformou completamente. Carlos deixou de ser o réu, e Roberto deixou de ser o juiz onipotente. Pela primeira vez, o homem que governava aquela sala com tanto poder se viu superado por algo muito maior. O tempo pareceu parar, enquanto a revelação de Carlos pesava sobre todos nós como uma força invisível impossível de ignorar. De repente, as portas do tribunal se abriram com um estrondo. Uma dúzia de agentes federais entrou em alta velocidade, com movimentos precisos e implacáveis. O caos irrompeu. O público prendeu a respiração, os jurados se contorceram em suas cadeiras e uma mulher soltou um grito abafado. O ambiente ficou eletrizante, carregado de tensão prestes a explodir. No centro de tudo, o juiz Roberto Lima se endireitou bruscamente, agarrando o banco como se tentasse se ancorar no poder que escorria por seus dedos. Sua voz, antes tão imponente, agora tremia de pânico. Ele virou o olhar para Carlos, para os agentes, para as paredes que pareciam se fechar, e gritou: este é o meu tribunal. Eu sou a lei. Mas suas palavras, antes tão afiadas, soavam desesperadas e vazias. Ricardo Mendes, o advogado de defesa, instintivamente recuou, com as mãos tremendo, sabendo o que estava por vir. Roberto tentou reagir, avançando com as mãos estendidas, como se quisesse segurar algo para impedir o caos, mas não havia mais nada a segurar. 2 agentes o agarraram, puxando seus braços para trás, e com um clique frio e definitivo, algemas se fecharam em seus pulsos. Nesse momento, o tribunal ficou completamente em silêncio. Roberto se contorceu, seu rosto distorcido pela fúria e incredulidade, gritando: vocês não podem fazer isso. Eu sou juiz. Mas o martelo já não estava em suas mãos, e sua palavra já não valia nada. Enquanto os agentes o arrastavam, o homem que outrora decidirá o destino de tantos se viu totalmente desprovido de poder. Pela primeira vez desde que entrei naquele tribunal, pude finalmente respirar. O peso opressor do medo havia desaparecido. Foi então que percebi o quanto todos nós havíamos sido prisioneiros da autoridade de Roberto, com tanto medo de questionar ou até de reconhecer o que sabíamos ser errado. Devagar, observei os outros jurados. No começo, trocaram olhares hesitantes, como se não pudessem acreditar, mas logo algo mudou. Seus ombros relaxaram e, pela primeira vez, seus olhares se encontraram, livres das amarras do medo. Um sussurro quase inaudível quebrou o silêncio. Acabou. O tirano se foi. Essa palavra carregava o peso de tudo o que havíamos suportado: a injustiça, o silêncio, a sensação de impotência. E, ao olhar ao redor do tribunal, percebi algo mais. Aquele lugar já não parecia mais uma prisão. Ao sair do tribunal, o ar fresco da tarde me atingiu como uma onda revigorante, puro, sem filtro e real. Mas o peso no peito ainda permanecia. Carlos Souza havia vencido naquele dia. A justiça, por fim, havia prevalecido. No entanto, não consegui deixar de pensar em quantos outros não tiveram a mesma sorte. Quantas vezes homens como Roberto governaram de seus tribunais, silenciando os inocentes e distorcendo a lei para satisfazer sua ganância. Quantas vidas foram destruídas por veredictos falsos, enterradas nas rachaduras de um sistema falho. Esse pensamento fazia meu estômago revirar.
Durante anos, acreditei na lei, na ideia de que a verdade sempre encontrava um caminho para se revelar. Mas naquele dia, vi a verdade como ela realmente é: frágil, constantemente atacada pela corrupção e sempre precisando de alguém corajoso o suficiente para lutar por ela. Carlos não só se defendeu, ele expôs uma mentira. Ele se levantou quando ninguém mais se atreveu. Ao deixar aquele tribunal, soube que jamais ficaria em silêncio novamente. A justiça não acontece por si só. É preciso pessoas dispostas a agir, mesmo quando é perigoso, mesmo quando é mais fácil olhar para o outro lado, mesmo quando o mundo inteiro diz para ficarmos quietos. Se essa história tocou você, não aguarde só para si. Compartilhe com alguém que precise ouvir. Vamos manter a conversa viva. E se você acredita no poder da verdade e da justiça, faça a sua parte para que a mudança aconteça. Obrigado por ouvir. E lembre-se, a mudança começa quando todos nós nos unimos para fazer a diferença.